E aí, pessoal da Loteca, Loteca 1118, depois dessa bagunça aí, né? Foi cancelado o Brasileirão por 2 rodadas. Já vou deixar aqui meu palpite. Eu sou contra. Em primeiro lugar, porque eu moro aqui em Porto Alegre e dia 31 de maio não vai mudar nada isso aqui, tá? Nem a Arena, nem o Beira-Rio, nem os acessos, nem aeroporto, nem rodoviária. Segundo lugar, porque o resto do Brasil precisa andar e tem muita coisa além do futebol dentro de campo e da televisão. Tem muitas pessoas que trabalham fora do estádio, que essas 2 rodadas vão fazer falta, o vendedor de cachorro-quente, o gandulo, o pessoal da água, o pessoal da bandeira, pessoal de ônibus de caravana. Tem muita gente que precisa desses empregos e parar todo mundo por causa disso aqui, que não vai mudar nada em 2 semanas. Infelizmente, eu sou contra. Mas bora lá, lotecando sem enrolação, depois de mudar tudo isso aqui, vamos lá, jogo 1, River Plate e Belgrano. O River foi o primeiro do Grupo A na primeira fase, 7 vitórias, 6 empates, 1 derrota. Na segunda fase é o primeiro colocado em casa. Aliás, do campeonato todo, 7 vitórias, 6 empates, 1 derrota. Em casa, 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Belgrano foi o 11º no Grupo B na primeira fase, e na segunda fase é o 14º. Tá? Na primeira fase teve 3 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Em casa, fora de casa, 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Esse aqui, por todo o histórico aqui, eu tô indo aqui de River, tá? Seco. Jogo 2, Sport e Avaí. Sexta rodada do Brasileirão da Série B, tá? O Sport, não vi como é que ficou a última rodada, já tinha preenchido isso aqui. O Sport é o líder, 4 jogos, 4 vitórias. Em casa venceu o Vila Nova e venceu o Brusque. Na quarta-feira iria receber o Atlético Mineiro, né? Precisando aí reverter os 2 jogos, 2-0 do primeiro jogo. Provavelmente não vai ter esse jogo. Pega o Avaí, que é o 10º colocado, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Fora de Floripa, empatou com o Paysandu e perdeu para o Operário. O Sport é muito mais time que o Avaí. Eu vou de Sport seco também. Jogo 1 e jogo 2 é sábado. Aí vem para o jogo 3, que é domingo. Betis e Real Sociedade. O Betis é o 6º colocado, 14 vitórias, 13 empates, 8 derrotas. Em casa são 9 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. O Real é o 7º colocado, 14 vitórias, 12 empates, 9 derrotas. E fora de casa foram 7 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Bem equilibrado aqui, só que na 17ª rodada o placar foi 0-0. Acho que aqui que o Betis, por estar jogando em casa, acho que um duplo aqui resolve, tá? É um jogo de domingo. Eu vou colocar aqui um duplo fixo nos meus 16 cartões. Jogo 4, Volta Redonda e Náutico, jogo da Série C. O Volta Redonda aqui é o 8º colocado, 2 vitórias e 1 derrota. Em casa, 1 vitória e 2 empates. Venceu aqui o Floresta e perdeu para o Botafogo da Paraíba. O Náutico é o 11º, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Fora de casa venceu o ABC e perdeu para a Ferroviária. Nesse jogo 4 aqui, o Volta Redonda é melhor, tá? Só que o Náutico é aquele time que gosta de complicar a vida de todo mundo que joga na loteca. Eu vou fazer aqui um triplo nos 16 cartões. Jogo 5, Amazonas e Paysandu, outro joguinho da Série B aqui, sexta rodada. O Amazonas é o 15º colocado, 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, jogando em Manaus. Perdeu para o Sport e venceu o Santos. Tirou todo mundo da loteca, né? Inclusive eu. Pega o Paysandu, que é o 19º colocado, 2 empates, 2 derrotas, fora de Belém. Perdeu para o Santos e perdeu para o Mirassol. Esse jogo aqui é perigoso aqui se o Amazonas viesse a poupar algum elenco, né, que não vai mais. E eu tô indo aqui de Amazonas e empate. 8 cartõezinhos no Amazonas e 8 no empate. Jogo 6, Goiás e Botafogo de São Paulo. Voltamos aqui para a Série B. O Goiás é o 2º colocado, 3 vitórias e 1 empate em Goiânia. Venceu a Ponte e o Ituano. Na quinta-feira iria jogar contra o Cuiabá, né?
Botafogo de São Paulo é o 16º, 4 empates, uma derrota. Fora de Ribeirão Preto empatou 3 vezes. Empatou com a América, empatou com o Mirassol e empatou com a Chapecoense. Também aqui o Goiás é muito mais time que o Botafogo de São Paulo. Eu tô indo seco no Goiás aqui nos 16 cartões. Jogo 7, Valência e Girona. Parece nome de remédio, mas não é. O Valência aqui é o 9º colocado, 13 vitórias, 9 empates, 13 derrotas. Em casa são 8 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. O Girona é o 3º colocado, fora de casa foram... no total tem 23 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. Fora de casa foram 9 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Na 15ª rodada foi Girona 2 e Valência 1. Outro joguinho bem difícil aqui, só que o Girona estava muito bem. Espero que continue assim. Eu vou colocar 8 cartõezinhos na coluna 2 e 8 cartõezinhos na coluna do meio. Jogo 8, Villarreal e Real Madrid. O Vila é o 8º colocado, tem 14 vitórias, 9 empates, 13 derrotas. Jogando em casa foram 7 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. O Real Madrid é o primeiro, já é o campeão da temporada. 29 vitórias, 6 empates e só perdeu um jogo. Jogando fora de casa foram 13 vitórias, 4 empates e a única derrota que teve foi fora de casa. Na 17ª rodada foi Real Madrid 4 e Vila 1. Mas como o Real Madrid já é campeão, eu vou arriscar aqui 8 cartõezinhos na coluna 2 e 8 cartõezinhos na coluna do meio. Jogo 9, Santos e Brusque. O Santos caiu para a 3ª posição, né? 3 vitórias e uma derrota na Série B. Na Vila venceu o Paysandu e venceu o Guarani. O Brusque é o 17º, uma vitória, 3 derrotas. Fora de casa, 2 jogos, perdeu para o Curitiba e perdeu para o Sport. Na quarta-feira iria até Goiânia, né? Precisando vencer o Atlético Goianiense. E aqui não tem como jogar diferente, né? Santos seco, não tem qualquer outro resultado aqui de empate ou Brusque é zebra para ninguém ganhar na loteca. Jogo 10, Londrina e São Bernardo. Londrina é o 10º colocado da Série C, uma vitória, 2 empates e uma derrota. Em casa perdeu para o Ipiranga e empatou com o CSA. São Bernardo, 4º colocado, 2 vitórias, 2 empates. Fora de casa empatou com o Náutico e com a Aparecidense. São Bernardo fez um ótimo campeonato paulista. Eu vou arriscar aqui que vai continuar assim. Eu vou de 8 cartõezinhos no empate, 8 cartõezinhos na coluna 2. Jogo 11, Remo e Tombense. O Remo é o 13º colocado, uma vitória, 3 derrotas. Jogando em Belém, perdeu para o Volta Redonda e venceu o Lanterna Floresta. A Tombense é o 3º colocado, 3 vitórias e uma derrota. Fora perdeu para o São Bernardo e venceu o Confiança. Tombense e CRB, os times que me derrubavam ano passado. Na última rodada aqui, na 117, apareceu o CRB, eu acertei. Torcer para me acertar a Tombense também. Estou indo de 8 cartõezinhos no empate e 8 na coluna 2. Jogo 12, Chapecoense e Ponte. A Chape é a 6ª colocada, 2 vitórias, 2 empates, uma derrota. Em Chapecó venceu o Ituano e empatou com o América. A Ponte Preta é a 14ª colocada, uma vitória, 2 empates e uma derrota. Fora de casa perdeu pro Goiás e empatou com o Operário. Muito bom a Ponte, mas não dá para ir contra a Chapecoense em casa. Eu vou 8 cartões na coluna 1 e 8 no empate. Jogo 13, Mirassol e Ituano. Mirassol 8º colocado, 2 vitórias, 1 empate e uma derrota. Jogando em Mirassol, venceu o Ceará e venceu o Paysandu. O Ituano é o último colocado, 4 jogos e perdeu os 4. Perdeu aí para o 11º colocado, Novo Horizontino, e para o 7º colocado, o Operário. No Paulistão, na 8ª rodada, foi Ituano 1, Mirassol 1. Mas o Ituano tá péssimo. Acho que vou acreditar no Mirassol aqui. Vou seco aqui. Um empatezinho ali derruba muita gente, hein? Jogo 14, Operário e Ceará. O Operário é o 7º colocado, 2 vitórias, 1 empate e uma derrota. Em Ponta Grossa, venceu o Avaí e empatou com a Ponte. O Ceará é o 12º colocado, 1 vitória, 2 empates e uma derrota. Fora de Fortaleza, perdeu para o Mirassol
e venceu o Novo Horizontino, 2 times fortes. E aí iria enfrentar o Ceará aqui na quinta-feira, iria em casa receber o CRB, que eu acho que não vai mais. Pessoal, tá aí meu joguinho, boa sorte para todo mundo, tá bom? E aí até semana que vem, que a gente não sabe o que vai acontecer com a nossa loteca aqui. Abraço aí, boa sorte.